A Lei Maria da Penha é uma lei federal brasileira cujo objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. A lei estipula também que os homens que cometeram violência doméstica entrem em grupos de reflexão para não voltarem a cometer o ato novamente. Você, como coordenadora destes grupos, acredita que esta ação tem surtido efeito na prática? Boa noite, Lohane, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Claro, nós temos uma meta de cumprimento dessas alternativas penais, que é a CEAPA, que faz a execução dos grupos reflexivos com homens autores. Esses homens são encaminhados pela vara de violência doméstica e lá eles passam por atendimentos individuais e após são encaminhados para esses grupos. E nós temos uma taxa muito bacana de cumprimento. Então, de 100% desses homens encaminhados, 87% deles são cumpridos, que nós dizemos, né? Nossa metodologia ela é baseada no CNJ, em vários estudos. Então, nós trabalhamos temas correlatos com masculinidade, papéis sociais, trazemos os tipos de violência contra a mulher, elucidamos a Lei Maria da Penha, tratamos também de assuntos relacionados à paternidade. E nesses grupos é um espaço onde esses homens podem levar angústias que nunca levaram em outros espaços. Então, nós percebemos que a masculinidade presente hoje faz com que o homem não se expresse, né? E aí ele se expressa de uma maneira violenta. Então, à medida que esses homens vão participando, eles vão se responsabilizando no cumprimento dessa pena e se identificando muitas vezes enquanto autores mesmo, porque nós temos a percepção de que a violência doméstica ela é só quando é uma violência contra a dignidade sexual ou contra a dignidade do corpo, né? Uma lesão corporal, uma tentativa de feminicídio. Mas não, a maioria das violências acontece de uma forma mais velada, uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial. Então, à medida que vai passando esse grupo, eles vão se identificando. E nós temos uma taxa muito pequena de reincidência. Então, a maioria desses homens que finalizam o grupo não retornam novamente para participar de um outro grupo, assim. Que bom isso, né? E como que você descreveria a situação atual da violência contra a mulher, baseada nas estatísticas ou mesmo nas percepções sociais? O Fórum Nacional de Segurança Pública e o Mapa da Violência trouxe, né, no ano de 2023, que houve um aumento muito considerável da violência doméstica no Brasil, em especial em alguns estados. E aí traz, né, uma perspectiva de que isso tem relação com a pandemia, com, às vezes, um levantamento conservador de alguns lados. Então, tudo isso fez com que aflorasse ainda mais essa violência. Além disso, nós tivemos várias alterações legislativas nos últimos anos. Então, a pauta está muito em voga, né? A pauta da violência contra a mulher. Isso é muito positivo e, ao mesmo tempo, quando mulheres que estão nessa situação e se identificam enquanto vítimas, elas começam a mudar o comportamento. Isso já faz com que as relações ali fiquem mais em atrito. Então, esses dados são esses fóruns que trouxeram. Então, eu acredito também, assim, já fui advogada de uma instituição que trabalha com violência doméstica com mulheres, que a informação faz com que essas mulheres denunciem mais e aumentem os números, né? Não estou dizendo de forma nenhuma que a informação é ruim, não, de jeito nenhum. Uhum. Mas que faz com que aumentem as denúncias, o acesso à medida protetiva. A implementação da Lei Maria da Penha trouxe muito isso, né? O acesso à mulher. Justamente isso que eu ia perguntar. O que você acredita que a Lei Maria da Penha trouxe de vantagens, né? A importância da lei e o que houve de mudanças? A Lei Maria da Penha, ela criou mecanismos para coibir a violência doméstica. Está lá no preâmbulo da lei e ela traz uma série de conteúdos que faz com que tanto se esclareça o que é a violência contra a mulher, ela traz ali no artigo 5º os tipos de violência, que são a física, moral, psicológica, patrimonial e a sexual.
E além disso, de trazer, né, e esmiuçar o que são essas violências, traz esses mecanismos que são as medidas protetivas. Então, tem a medida protetiva de afastamento, medida protetiva de proibição de contato. Então, trouxe uma celeridade maior no processo de proteção da mulher. Então, não é necessário mais, né, que seja instaurado um processo penal, que aconteça uma violência muito grave, uma prisão em flagrante, para que esse homem seja afastado do lar. Né? E aí pode ser o companheiro, o pai, o irmão, né? Desde que tenha uma convivência doméstica e familiar, que a lei também traz esse conceito de quando que vai se aplicar, a lei pode ser aplicada e facilitado esse acesso à medida protetiva. Para você, qual que é o principal desafio da aplicação da Lei Maria da Penha e na proteção das vítimas? Olha, a Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores do mundo. Né? A nossa lei ela é muito completa, muito boa. E cada vez mais, nos últimos anos, nós tivemos essas alterações legislativas. Eu acho que o desafio maior está em colocar a lei toda na prática. Falta recurso, falta recurso humano, as delegacias são muito sucateadas, os profissionais muitas vezes não são qualificados, profissionais da atenção básica de saúde para identificar, auxiliar essas mulheres, mais campanhas de conscientização e mais acolhimento para essas mulheres que denunciam as violências. Muitas vezes são desacreditadas ou são acreditadas, mas não tem para onde ir. Então, acho que o investimento em política pública, tanto para proteger essa mulher, dar acesso a ela para que ela tenha um trabalho, para que ela tenha a proteção dela e dos filhos, quanto para também responsabilizar esses homens com dignidade. Porque também não adianta o sistema acusatório de simplesmente prender esse homem, porque ele volta para a sociedade. Então, acredito que investimento nessas políticas públicas é essencial. Certo. Esses grupos que você comentou no começo da nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do funcionamento, como que esses homens, como que vocês conseguem alcançar, né, nesses homens essa possibilidade de não cometer novamente o ato a partir do momento que ele entende o papel da mulher. Então, só retomando um pouquinho, a CEAPA, que é a Central de Acompanhamento de Alternativas Penais, é um programa do Sejusp, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e da Subsecretaria de Prevenção Social à Criminalidade do Estado. Nesses grupos são trabalhados esses temas e são espaços, como eu disse, que esses homens não tiveram acesso antes. Então, temas trabalhados, por exemplo, como paternidade, que é um dos temas do grupo, traz à flora memórias desses homens. Muitos deles nunca fizeram um tipo de terapia. Então, traz ali, eles contam, né, como que é a relação com os pais, como que é a relação com os filhos. E percebe-se que existe muito uma repetição de um padrão de violência. Outro sentido também é trazer as formas de violência. Então, esses homens se tornam muito multiplicadores desse conhecimento. Então, eu acho que esses espaços de responsabilização com dignidade, que é o objetivo da CEAPA, fazer intervenção em conflitos e em violências, para que essas pessoas não retornem a cometer esses delitos, é nesse sentido de uma escuta ativa, de um acolhimento qualificado, para que a intervenção seja efetiva, sabe? Que esse homem tenha o espaço, se sinta acolhido ali junto com outros homens, para que se expresse e se identifique, se autorresponsabilize. No caso desses homens que participam destes grupos, são apenas aqueles homens que cometeram uma violência, lógico que grave, né? Uhum. Mas que não chegaram a ser presos, não cometeram um crime de morte, de matar a companheira, nem nada. Nós recebemos todos os tipos penais, né? Recebemos os tipos penais de lesão corporal, stalking, violência psicológica. E assim, eles estão todos encaminhados pela vara de violência doméstica, nós não temos adesão voluntária, não é qualquer homem que pode participar, tem que necessariamente ter uma medida protetiva contra si, ou uma medida cautelar também. E aí, às vezes, ele até foi preso, né? Foi preso em flagrante ali numa lesão corporal, ou numa vias de fato, a polícia chegou, prendeu, foi preso em flagrante, às vezes está usando a tornozeleira eletrônica e é encaminhado para nós.
para a gente fazer esse acompanhamento também. Nós fazemos o acompanhamento dessas cautelares, então de forma individual e coletiva, para a intervenção ser mais efetiva. Mas crimes, por exemplo, como feminicídio, tentativa de feminicídio, às vezes um crime mais grave contra a dignidade sexual, eles são tratados de uma outra forma. Então, esses homens, muitas vezes, a cautelar vai ser uma prisão preventiva. Então, não é encaminhado para cumprir a medida protetiva e a cautelar conosco. Olha, é um assunto muito interessante, a gente poderia ficar aqui várias horas, mas no momento sou obrigada a encerrar a nossa entrevista, o nosso tempo está meio curto, mas eu agradeço muito a sua presença e conto com você aqui novamente para falar mais sobre esse assunto. Muito obrigada.